pessoal. Mais uma live da série Reforma Tributária do Consumo. Muitas novidades durante esse ano de 2025, com a aprovação do PLP 68 de 2024, que é a regulamentação do IVA dual composto pelo IBS e pela CBS, e do imposto seletivo também. Então, vou começar a colocar aqui os slides. Bem-vindo quem está entrando. Som e imagem tá ok? Quem está na live? Para a gente dar continuidade. Só me deem um feedback se puder. Hoje nós vamos estar falando sobre a não cumulatividade do IVA dual composto pelo IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que vai ser de competência compartilhada entre os estados, municípios e Distrito Federal, e a CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços de competência da União. Então, essa não cumulatividade, vamos estar falando do crédito financeiro, que vem a ser esse crédito financeiro. Então, já está dentro do capítulo da Constituição que trata do Sistema Tributário Nacional, o artigo 156A, combinado com o artigo 195, parágrafo 16, onde o artigo 156A, parágrafo 1º, determina o seguinte, que tanto o IBS como a CBS, quem assistiu à live anterior, pode verificar que eles são tributos gêmeos, têm as mesmas regras. A CBS tem 2 pontos que diferencia do IBS. Quem assistiu à live anterior já está sabendo, quem não está lá no Rios da MG Treinamentos aqui no Instagram. Então, esse artigo 156A, parágrafo 1º, inciso 8 da Constituição Federal, introduzido com a Emenda Constitucional 132 de 2023, determina o seguinte, que o IVA dual será não cumulativo, compensando-se o imposto devido pelo contribuinte com o montante cobrado sobre todas as operações. Então, o crédito vai ser amplo, vai poder se apropriar o contribuinte que esteja no regime regular, porque terão 2 regimes, o regime regular, que traz as regras gerais, onde se aplica aí o princípio da não cumulatividade, onde traz as regras dos regimes diferenciados e específicos, e o regime do Simples Nacional. Então, quem estiver no regime regular vai poder utilizar o princípio da não cumulatividade aí, tanto para o IBS como a CBS. E ele vai ser aplicado, essa não cumulatividade, para todas as operações nas quais o adquirente seja adquirente de bem material, imaterial, direitos ou serviços. E aí existem as exceções, exclusivamente com relação aos bens de uso e consumo pessoal especificados na lei complementar que vai instituir o IVA dual, que já foi aprovado o PLP 68 de 2024, no dia 17 de dezembro de 2024, e esse mês já se transforma em lei complementar instituidora aí, tanto do IVA dual como também do imposto seletivo. Então, o creditamento vai ser amplo. Esse crédito do IBS da CBS basta estar pago na operação anterior, o IBS e a CBS, que o adquirente vai poder o quê? Se creditar. E quais são as restrições? Não vai poder se creditar de bens de uso e consumo pessoal, que lá no PLP 68 de 2024 tem um artigo listando quem são esses bens materiais, imateriais e serviços que são considerados de uso e consumo pessoal,
E também, quando o adquirente ele adquire bens ou serviços em que o fornecedor tem benefício de isenção ou, dentro do regime específico, que são para algumas atividades onde não se usa a regra geral, tem situações de atividade ali que não vai poder utilizar o crédito do IVA dual. Então, por isso que se diz que o crédito é financeiro, basta estar pago o IBS-CBS na fase anterior, que o adquirente vai poder o quê? Se creditar. É aí que os conceitos são totalmente diferentes do que a gente está acostumado a lidar com o ICMS e o IPI, que são tributos que atualmente incidem sobre o consumo, que basta estar destacado lá na nota fiscal o ICMS ou IPI, e se o adquirente tiver direito à apropriação de crédito, vai poder o quê? Se creditar, não precisa esse adquirente verificar se aquele ICMS ou IPI foi pago pelo fornecedor, diferente do IBS da CBS, que vai ser um crédito financeiro e que o débito do fornecedor tem que estar extinto de acordo com as modalidades que eu vou dar para vocês nos próximos slides. Então, deixa eu verificar aqui a ordem dos slides, continuando aí na não cumulatividade. Quando a gente pega o artigo 156A, parágrafo 5º da Constituição Federal, lá diz que a lei complementar que vai instituir o IVA dual, composto pelo IBS-CBS, disporá sobre o regime de compensação, podendo estabelecer hipótese em que o aproveitamento do crédito, olha a expressão aí, fica condicionada à verificação do efetivo recolhimento do imposto incidente sobre as operações com bens materiais e materiais, inclusive direitos e com serviços, desde que o adquirente possa efetuar o recolhimento do imposto incidente nas aquisições de bens ou serviços, ou haja o recolhimento do imposto através da liquidação financeira, que a gente vai utilizar o termo split payment, que em inglês é pagamento dividido, e eu vou explicar detalhadamente mais adiante o que vem a ser esse split payment, em que o débito ali do fornecedor ele já é liquidado no momento em que o adquirente, se o adquirente pagar através de qualquer meio de pagamento eletrônico, cartão de crédito, débito, Pix, boleto, transferências eletrônicas, a prestadora de serviço de meio de pagamento vai separar o que é devido ao fornecedor pelo bem que ele está vendendo e separar o IBS-CBS. O IBS vai para o comitê gestor, que vai arrecadar para distribuir para os entes subnacionais, e a CBS vai para a União, administrado o quê? Pela Receita Federal. Conclusão: não será suficiente que o valor dos tributos estejam destacados no documento fiscal. Será exigido o recolhimento aos cofres públicos para que o crédito possa ser aproveitado pelo contribuinte, que é o adquirente dos bens ou serviços. Então, essa medida reduzirá em muitas fraudes fiscais, conhecidas pela emissão de chamadas o quê? Notas frias, ou então aqueles fornecedores que não pagam seu próprio tributo. Continuando aqui, vamos verificar aqui as modalidades de extinções aí do débito do fornecedor para o adquirente poder ter direito a esse crédito. E, posteriormente, como que esse adquirente, através de que sistema que ele vai visualizar se o crédito dele vai estar ativado. Então, as modalidades de extinções de débitos do contribuinte do IBS da CBS estão previstas já na redação final do PLP 68 de 2024, no artigo 27, que prevê as modalidades de pagamento do IBS da CBS, incidentes sobre as operações com bens e serviços. Então, os tributos poderão ser pagos por meio das seguintes modalidades. Vai ter lá o contribuinte do IVA dual, vai ter como verificar tanto no sistema da Receita Federal
como do comitê gestor. O comitê gestor é o que vai fazer a gestão da arrecadação do IBS, é ele que arrecada o IBS, e quem vai fazer a gestão ali da CBS é a Receita Federal. Vai apresentar nos seus sistemas os débitos e créditos. Então, inclusive, a apuração do IBS é em separado da CBS. Você não pode pegar crédito do IBS e compensar com débito da CBS. Então, a primeira modalidade de extinção dos débitos aí, do IVA dual, e aí subentende que IVA dual, que é o Imposto sobre Valor Agregado, já está incluso o IBS e a CBS, seria o contribuinte, ele pode abater os débitos com os créditos dele ativado. Se os créditos não forem suficientes, ele vai ter que pagar, através de guia própria, o saldo devedor, e pode pagar também o seu débito através do recolhimento na liquidação financeira, que se chama split payment, que é quando o adquirente paga esse fornecedor através de meio de pagamento eletrônico. E aí a gente vai verificar que existirão 3 hipóteses de split payment, que é o inteligente, o simplificado e o manual. O split payment manual seria a 4ª modalidade de extinção aí do débito do fornecedor. É quando o adquirente não vai pagar por meio eletrônico, vai ser dinheiro ou cheque, e aí tem previsão no PLP 68 que esse adquirente vai ter que recolher através de guia própria o imposto do fornecedor como se fosse uma retenção. E as outras hipóteses de extinção aí de débito do contribuinte do IVA dual é recolhimento, pagamento por quem é responsável, que são as hipóteses de responsabilidade previstas já no PLP 68 de 2024, que esse mês vai se transformar já na lei complementar, que vai regulamentar o IVA dual. O artigo 47 do PLP 68 determina que, de acordo com a referida prerrogativa da Constituição Federal, o contribuinte sujeito ao regime regular é quando o contribuinte não é optante pelo Simples Nacional. E esse regime regular abarca o quê? As regras gerais, que inclui o princípio da não cumulatividade, o regime diferenciado, que são as reduções de alíquotas, que terão bens e serviços com reduções de alíquotas, e os regimes específicos, que não são benefícios fiscais, mas são setores da atividade que não dá para aplicar todas as regras gerais do IVA dual. Então, somente vai utilizar o princípio da não cumulatividade quem apura no regime regular. A empresa do Simples vai usar o princípio da não cumulatividade? Na live anterior, eu disse para vocês que a empresa do Simples Nacional ela pode optar de apurar o IVA dual dentro do regime do Simples Nacional, com as alíquotas próprias do regime, ou pode optar por apurar o IVA dual fora do regime do Simples, utilizando o regime regular, débito e crédito. E aí, nesse caso, se essa empresa do Simples resolveu apurar o IVA dual fora do Simples Nacional, vai utilizar as regras do regime regular. E essas regras do regime regular, para aproveitar o crédito aí do IBS-CBS, só vai ter direito o adquirente de bens e serviços a se apropriar se houve a extinção do débito do fornecedor de acordo com as 5 modalidades de extinção dos débitos previstas no artigo 27 que eu acabei de tratar, onde o fornecedor do débito pode abater os créditos que ele possui, se o crédito não é suficiente, ele paga o saldo devedor, e os débitos dele também podem ser abatidos através do split payment, que pode ser inteligente, split payment, simplificado ou manual, que é quando o adquirente paga o fornecedor através de meio de pagamento que não é eletrônico, que é o dinheiro e cheque, e aí o próprio adquirente vai pagar o imposto do fornecedor para poder ter seu crédito ativado no sistema lá que o comitê gestor vai disponibilizar com relação ao IBS e a Receita Federal vai disponibilizar com relação à CBS.
Então, resumo aí da ópera: o creditamento pelo contribuinte somente vai ser vedado na aquisição de bens e serviços considerados de uso e consumo pessoal, que já existe um artigo lá no PLP 68 trazendo ali a relação de bens e serviços que são considerados de uso e consumo pessoal, e nas hipóteses que adquirir bens e serviços que estejam imunes ou isentos. E tem situações lá de regime específico que aquele contribuinte que está no regime específico não pode se creditar. Som e imagem está ok, pessoal? Só me deem um feedback para a gente dar continuidade aí na live. Preciso aí do feedback de vocês para poder dar continuidade aí. Som e imagem está ok? Só me digam aí nos comentários, enquanto eu coloco aqui a modalidade aí de pagamento do IVA dual, que é o split payment. Vou tratar aqui do resumo do split payment. O split payment, o recolhimento do IVA dual através de split payment é a palavra mágica aí, liquidação financeira. Não adianta o adquirente ele pagar por meio de pagamento eletrônico, seja cartão de crédito, por exemplo, ou boleto, se esse boleto é a prazo ou cartão de crédito é para 30 dias. O crédito dele só será ativado quando bater ali o pagamento do cartão de crédito que ele realizou o pagamento para 30 dias ou o boleto que ele vai pagar para 30 dias. Mas, nessa forma de pagamento aí, que não é de imediato, como no Pix, que é à vista, vai gerar saldo devedor para o fornecedor e esse adquirente vai poder ter seu crédito ativado, mas se o fornecedor não pagar seu saldo devedor aí, porque o split payment que houve, o adquirente não pagou à vista, esse adquirente só vai ter o crédito ativado quando ele pagar, porque gerou saldo devedor para o fornecedor, mas ele é um fornecedor inadimplente. Mas isso vou explicar no passo a passo, numa ilustração que eu vou dar daqui a pouquinho. Então, o que seria o resumo do split payment, que significa pagamento dividido? As prestadoras de serviços de meio de pagamento, que pode ser instituições financeiras ou não, elas que vão receber a informação do fornecedor através de um código que vai vincular o pagamento ao documento fiscal eletrônico que esse fornecedor vai emitir, para que essa empresa prestadora de meio de pagamento possa segregar e recolher aos cofres públicos o IBS e repassar para os cofres públicos IBS e CBS na liquidação. Então, a empresa prestadora de meio de pagamento, quando o adquirente liquida, na liquidação ali do pagamento, ela vai pegar a parte que é devida ao fornecedor. Se uma camisa é R$150, 50 que é devido para o fornecedor. Quer dizer, 100 é o que vale a camisa. E, digamos que camisa 150 não, R$126. 100 é a camisa, 26 é o IVA dual, 100 fica com o fornecedor e 26 o prestador de serviço de meio de pagamento vai pegar uma parte que é o IBS, envia para o comitê gestor e a outra parte vai para a União, sendo administrada aí pela Receita Federal. Então, tem que haver possibilidade de procedimento, vai ter a opção também do split payment simplificado quando o contribuinte é comércio varejista e vende para consumidor final. E montante recolhido via split payment será utilizado para pagamento das respectivas operações, que seriam os débitos ali daquele contribuinte. E se o split payment foi excedente, tanto o Comitê Gestor e a Receita Federal
vai devolver ao contribuinte em 3 dias úteis o que foi debitado a mais de IBS ou CBS através de split payment. Eu vou dar exemplo a seguir. A seguir, eu vou dar exemplo do split payment inteligente. Vou pegar aqui o slide. E, como eu falei, existe lá as 4 hipóteses de modalidade de extinção do débito do IVA dual do contribuinte, que ele pode abater os débitos no mês com os créditos que ele possui do IVA dual. Se não for os créditos suficientes, ele vai recolher o saldo devedor, ou os débitos dele podem ser abatidos também pelo split payment, que é na liquidação financeira que o adquirente, quando o adquirente pagar esse fornecedor, e recolhimento pelo adquirente, quando esse adquirente, o meio de pagamento dele não é eletrônico, é dinheiro e cheque, e aí não tem como fazer o split payment, não tem como a prestadora de serviço de meio de pagamento separar o que é devido distribuído lá para o comitê gestor e o que vai para a Receita Federal, que vai administrar a CBS. Então, nesse exemplo aí, eu utilizei uma apresentação da própria Receita Federal. Digamos aí que o comércio atacadista, ele vendeu um bem, uma mercadoria. Para quem já está fazendo curso de IVA dual, ele incide sobre bens. E mercadoria é um subconjunto de bem, né? Então faz parte do conceito de bem. Bem é um conceito genérico, é tudo que pode ser apropriado economicamente pelo homem. Então, esse fornecedor A, comércio atacadista, vende ali o bem por R$100, mas tem um débito do IVA dual, composto pelo IBS-CBS, de R$26. Digamos que esse varejista aí, quando vai pagar os R$126, pagou via Pix, então já houve a liquidação financeira. Neste momento, o que a empresa prestadora de meio de pagamento vai fazer? Vai separar os R$100 e remeter para esse fornecedor, comércio atacadista A, e os R$26 que está dentro desses R$26, tanto o IBS como a CBS, a empresa prestadora de meio de pagamento vai pegar a parte do IBS, repassar para o comitê gestor, que é o comitê gestor que vai arrecadar e depois distribuir para os entes subnacionais, e a CBS vai repassar para a Receita Federal. E aí vejam que no sistema, tanto do comitê gestor como da Receita Federal, esse varejista empresa B, está lá em verdinho, vai aparecer o crédito dele ativado, porque ele pagou via Pix, ele pagou à vista, então de imediato vai aparecer o crédito dele ativado. É como se ele estivesse pagando automaticamente aí o débito do fornecedor mediante o pagamento que ele fez aí via Pix. E aí, esse varejista, o que ele vai fazer? Ele vai vender para o consumidor final. Ele vendeu aí no valor de R$150 e utilizando a alíquota do IVA dual de 26%, tem um débito de IVA dual de R$39. Então, digamos que esse consumidor final adquirente também pagou à vista, via Pix, aí, os R$189, que é 150 do bem ou serviço, e mais os R$39 do IVA dual, que é 26% sobre 150. O que vem a ser o split payment inteligente? O prestador de serviço de meio de pagamento, ele vai acionar o sistema do comitê gestor, que é responsável pela gestão do IBS, e o sistema da Receita Federal, e vai verificar se esse varejista empresa B, ele tem crédito ali ativado. E no meu exemplo, esse varejista tem um crédito de R$26 e o débito na operação desse varejista é de R$39. Então, o que a empresa de meio de pagamento vai fazer? Vai reter só R$13 de IVA dual,
para bater o débito dele de 39, porque a outra parte já foi paga via crédito, que já foi ativado. Se essa empresa de meio de pagamento ela não tem condições de verificar em tempo real se há crédito ativado por parte desse varejista empresa B, vai reter integralmente o débito aí de R$ 39,00, mas o comitê gestor e a Receita Federal vão verificar que esse varejista já tinha um crédito ativado de 26. Apesar da empresa de meio de pagamento ter retido os 39, ou seja, retida mais aí, para repassar para o comitê gestor e a Receita Federal, o próprio comitê gestor responsável pela gestão do IBS e a Receita Federal responsável pela gestão da CBS vai verificar que esse varejista já havia um crédito ativado de IVA dual de 26 e vai devolver em 3 dias úteis a diferença, o que foi retido a mais desse comércio, o quê? Varejista. Aqui tudo está bonitinho. O problema todo é quando esse varejista, por exemplo, vai pagar esse atacadista não à vista. Ele vai pagar por meio de pagamento, mas a prazo. Então, esse varejista não vai ter o crédito dele ativado de imediato. Então, aquele atacadista que tem um débito de R$ 26,00, se ele não pagar o seu saldo devedor, se ele tiver inadimplente, o adquirente, naquele mês da compra, não vai ter o crédito ativado de imediato, só quando ele liquidar ali o boleto em 30 dias. Aí ele vai ter o crédito ativado só na liquidação do boleto que ele pagou a prazo para 30 dias, que seria essa segunda hipótese. O que eu vislumbro aqui é que Departamento Financeiro e Fiscal têm que andar de mãos dadas com essa nova sistemática tributária, desses novos tributos que vão incidir sobre o consumo. A não ser que você tenha fornecedor que pagam seus tributos em dia. Então, mesmo que eu seja um contribuinte do IVA dual no regime regular, adquirente tem direito a crédito, mas eu vou pagar a prazo, mesmo que seja o pagamento por meio eletrônico, se esse fornecedor ele não teve o split payment, ou seja, porque o split payment é na liquidação financeira, quando o adquirente paga ali por meio eletrônico, mas tem que estar pago por ele, esse comércio atacadista, no exemplo, gerou para ele um saldo devedor de 26, porque nesse exemplo que eu estou dando, o varejista ele pagou por meio, por exemplo, cartão de crédito a prazo, para 30 dias. Então, esse varejista não teria o crédito ativado de imediato, a não ser que esse fornecedor seja um fornecedor que cumpra com seus compromissos tributários e pague os R$ 26,00, o saldo devedor. Além disso, se a gente verificar o PLP 68/2024, existe também o split payment simplificado. Vou verificar aqui. O split payment simplificado é opcional, pode ser utilizado por comércio varejista que venda para não contribuinte. Então, ele é reservado para situações de venda varejo para não contribuinte, em que vai ser realizada uma segregação de um percentual já fixado de IBS-CBS, tanto pelo Comitê Gestor como pela Receita Federal. Esse percentual de IVA dual, que vai ser abatido ali da apuração no mês, do débito ali para ser extinto ali através desse percentual. O percentual poderá ser diferenciado por setor econômico ou por contribuinte e vai levar em consideração cálculos baseados em metodologia uniforme previamente divulgado, levando em consideração a média, a alíquota, né? Vai ser a alíquota média incidente sobre as operações desse varejista, levando em consideração os créditos deles normal, mensalmente.
Então, se é um varejista que ele vai ter no mês IVA dual com alíquota zero, que vende produtos da cesta básica, ou vende também bens ali que tem redução de alíquota do IVA dual, tem produtos alimentícios que vão ter redução de alíquota, outros bens vão ter alíquotas integral, tanto o Comitê Gestor como a Receita Federal vai chegar num percentual, levando em consideração essa média de alíquota ali e o histórico dos créditos dele. Então, um exemplo que eu dou aqui é um supermercado que, na média dele, ele vende mercadoria com alíquota integral, sem redução de alíquota zero, sem benefício de isenção e redução de alíquota, e que se chegou aí uma média de alíquota dele no mês aí, de IVA dual, de 15%. E caso ele tenha uma média de crédito de 10%, digamos que o Comitê Gestor e a Receita Federal entenderam aí que a alíquota desse split fixa desse supermercado vai ser 5%. E aí ele vai ter ali vai aparecer para ele no sistema tanto do IBS fornecido pelo Comitê Gestor, como no sistema da CBS disponibilizado pela Receita Federal, as alíquotas normais, mas vai abater ali, nesse exemplo que eu dei, um split de 5%. Se as alíquotas dele são maiores, ele vai pagar a diferença com o saldo, que vai resultar num saldo aí devedor. E, por fim, tem o split manual, que é quando o adquirente ele paga o fornecedor por nenhum meio de pagamento eletrônico. Meio de pagamento eletrônico, em regra, é cartão de crédito, débito, Pix, transferências eletrônicas, boleto. Se o adquirente paga por dinheiro ou cheque, nesse caso não vai ter uma prestadora de serviço de meio de pagamento que vai separar o IVA dual para poder repassar para o Comitê Gestor e para a Receita Federal, abatendo aí o débito desse fornecedor. Então, o adquirente, ele mesmo que vai recolher o débito do fornecedor, e aí no regulamento do IBS da CBS, que vai sair esse ano, é que esse adquirente vai ter que verificar como é que vai ser recolhido, é como se fosse uma retenção, e aí vai estar o crédito dele ativado. E outra coisa interessante também é que vai ter um sistema disponibilizado tanto pelo Comitê Gestor, onde vai estar disponibilizado ali os débitos do contribuinte do IBS e os créditos ativados, a mesma coisa a Receita Federal vai disponibilizar todos os débitos e os créditos ativados. Isso eles vão levar em consideração os documentos eletrônicos. E quem já está fazendo curso comigo de reforma tributária sabe que o próprio PLP 68 de 2024, que traz a regulamentação aí do IVA dual, exige que todos já tenham que emitir documento eletrônico, inclusive altera a lei do Simples Nacional, que é a lei complementar 123 de 2006, exigindo do MEI emissão de documento fiscal em todas as operações. Hoje o MEI, por exemplo, está dispensado de emissão de documento fiscal para consumidor final. Com as alterações da reforma tributária, ele vai ter que se adequar, vai ter que emitir documento fiscal eletrônico para todas as operações. Para quem quer se aprofundar na reforma tributária, que é um mundo aí de informações, porque vocês já teriam que... Só um instantinho, gente. Vocês já teriam que já saber a espinha dorsal da reforma tributária, o novo sistema tributário, desses novos tributos que incidem sobre o consumo através da Emenda Constitucional 132 de 2023, que já constam essas regras na Constituição Federal. Depois, o PLP 68 de 2024, que vai se transformar, já existe a redação final, só vai receber um número e vai ser transformado em lei complementar. Você tem que saber disso já no início do ano,
Por quê? Porque esse ano ainda vão sair os regulamentos do IBS e da CBS. Em outubro já tem que parametrizar os sistemas emissores de notas. E a partir de 1º de janeiro de 2026 começa aí a transição da reforma tributária. Para quem quer se aprofundar, a próxima turma de curso de reforma tributária para o setor fiscal, curso de 16 horas, já tem uma turma dia de sábado, mas eu estou abrindo uma turma esse mês, dia 23, dia 30, se não me engano, desse mês, e uma data no início do mês de fevereiro, que são 3 dias, que vai dar uma carga horária de 16 horas. Então, vou deixar abaixo desse vídeo o link na bio da MG Treinamentos para vocês serem direcionados ao curso de reforma tributária, se quiserem se aprofundar, porque é muita informação e os conceitos são totalmente diferentes. É aprender do zero todo um sistema tributário nacional, dos novos tributos que incidem sobre o consumo, que não tem nada a ver com as regras que hoje vocês estão acostumados a apurar, com os atuais tributos que incidem sobre o consumo, que são o ICMS, o ISS, o PIS e a COFINS. Então, gente, até a próxima live. Vou finalizar aqui.